Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre os carboidratos, a nossa aula de número 5, no nosso curso de Bioquímica. Bem, hoje nós finalizaremos o nosso módulo 1 do curso de Química. Nós trabalhamos nas 4 primeiras aulas as proteínas, em 2 aulas, falando um pouco das diversas classes de proteínas, conceituando os aminoácidos, bem como na segunda aula as enzimas. Na terceira aula, falamos um pouco dos ácidos nucleicos, do DNA e do RNA, suas funções e estruturas. Falamos também dos lipídios, uma classe muito diversa de biomoléculas, da estrutura e função. E na aula de hoje falaremos de forma bem objetiva sobre os carboidratos, conceituando essa classe importante de biomoléculas, falando um pouco de aspectos da sua estrutura e finalizando a aula falando um pouco das suas funções na célula. Ok? Finalizando esse bloco, nós passaremos, a partir da próxima semana, para as aulas de metabolismo. Nos módulos 2 e 3 falaremos do catabolismo e do anabolismo em si. Ok? Bem, então conceituando carboidratos nós podemos conceituar de forma bastante objetiva como aldeídos ou cetonas polihidroxilados. Então, quimicamente, um carboidrato é um aldeído, certo? Ou uma acetona polihidroxilado. Logo, você já pode pensar que são moléculas que têm uma interação muito intensa com a água. Isso tem uma série de implicações biológicas que nós vamos discutir na aula de hoje. Tá ok? Porque nós podemos representar a fórmula molecular dos carboidratos como carbono, água, como se fosse um carbono hidratado. Muito devido aqui às hidroxilas, certo? Mas basicamente são aldeídos e cetonas polihidroxilados. Os carboidratos também são chamados de açúcares, sacarídeos ou glicídios, certo? E as biomoléculas mais abundantes na natureza, muito por conta da celulose, que é o principal polissacarídeo, o principal polímero na natureza, que compõe ali a parede celular dos vegetais. Ok? Bem, os carboidratos, eles possuem uma série de funções. Basicamente, a principal função dos carboidratos que nós temos que pensar é uma função energética. A principal fonte de carbono de todas as células, você deve saber, é a glicose. Então, a glicose é a fonte primária de todos os tipos celulares do nosso organismo. Exemplo, o neurônio é um tipo celular que não consegue ficar sem glicose. A segunda fonte de energia dos neurônios, basicamente, são corpos cetônicos, mas ele não consegue se manter por muito tempo só na base de corpos cetônicos. É necessário também ter uma glicose nessa célula, uma célula que consome muita glicose. As fibras musculares também consomem bastante glicose, especialmente fibra cardíaca. Então, a glicose, e bem como outros monossacarídeos, como a galactose, como a frutose, são essenciais do ponto de vista energético. Ok? E outros disacarídeos também nós falaremos na aula de hoje. A segunda função também de importância dos carboidratos é uma função de armazenamento energético. Nesse caso, nós temos que pensar basicamente em 2 polímeros. O amido, que é o principal polissacarídeo de reserva nos vegetais, certo? Reserva energética, e o glicose, que é o principal polissacarídeo de reserva energética nos animais, em humanos inclusive. Ok? Embora a principal forma de reserva de energia nos animais seja os triacilglicerídeos, os triacilgliceróis, o glicogênio é o polissacarídeo de reserva, nesse caso, nos animais e nos seres humanos. Função também muito importante, função estrutural, aí pensamos na celulose nos vegetais, nicotina também nos insetos, bem como também uma função estrutural com relação aos polissacarídeos glicoconjugados. Aí pensamos no ácido hialurônico, pensamos também nos polissacarídeos de glicosamina, que fazem parte da matriz celular, do tecido cartilaginoso. Basicamente uma função estrutural, ok? Função de proteção também, a gente pensa na celulose, nas plantas, pectina nos fungos, falaremos um pouquinho na aula de hoje. Uma outra função fechada também dos carboidratos, uma função também de reconhecimento celular, basicamente, nesse caso os oligosacarídeos, que estarão ali associados a lipídios de membrana
ou proteínas de membrana, né, conferindo assim, né, um aspecto de reconhecimento celular, né, em especial, né, grupos sanguíneos, o sistema ABO, basicamente ele é determinado por padrões de glicosilação em proteínas e em lipídios. Falarei disso no final da aula. E outras funções, né, difusão de nutrientes, lubrificação de articulações, né, no caso os líquidos sinoviais, e uma função também que está em voga, né, no atual momento, a farina, né, que é um polissacarídeo, falarei na aula de hoje, que tem uma função fundamental na prevenção e no combate à infecção pelo coronavírus. Okay? A gente vai falar um pouquinho na aula de hoje. Agora, essa primeira parte eu vou falar um pouco dos aspectos estruturais, tá ok? Os carboidratos, estruturalmente falando, eles se dividem em três classes principais, né, em termos de complexidade e tamanho, ok? São elas os monossacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos, ok? Os monossacarídeos, eles constituem a classe fundamental dos carboidratos. Como assim? Os monossacarídeos, de fato, serão, né, os aldeídos e acetonas polidroxilados, e o tamanho desses aldeídos e cetonas irá variar de 3 a 7 átomos de carbono, certo? E a partir desses monossacarídeos, né, eles poderão sofrerem reações de polimerização, gerando oligosacarídeos, que já são cadeias polímeros contendo de 2 a 10 monossacarídeos, então óligo vem de poucos, né, do grego, e se o número for maior que 10 monossacarídeos ligados ali numa estrutura polimérica, estaremos falando de polissacarídeos, ok? Então, aqui um aumento do tamanho e da complexidade em função dos monossacarídeos, ok? Monossacarídeos, conceituá-los, depois faremos os níveis mais avançados de polimerização, ok? Monossacarídeos, então, são os carboidratos, né, que contêm apenas uma unidade de polidroxilaldeído ou polidroxicetona. Quando eu falo polidroxilaldeído ou polidroxicetona, eu estou me referindo a aldeídos e cetonas polidroxilados, tá ok? E esses aldeídos e cetonas, né, eles variam de 3 a 7 átomos de carbono, ok? Então, quando o monossacarídeo tem 3 átomos de carbono, nós chamamos esse aldeído de triose, são as trioses. Quando ele possui apenas 4 átomos de carbono, tetrose, né, seu prefixo aqui de 4, né, que se refere ao número 4. A pentose, o prefixo que se refere ao número 5, né, quer dizer o quê? Um sacarídeo que contém 5 átomos de carbono. Ok? Hexose, né, seguindo o raciocínio, átomos de carbono, 7 átomos de carbono. Né, é o máximo que o monossacarídeo pode chegar. Porém, uma outra classificação importante é no tocante à posição da carbonila, no tocante à função química, a função orgânica desse monossacarídeo. Então, se esse monossacarídeo ele for um aldeído polidroxilado, certo? Nós estaremos falando de uma aldose, se for um aldeído polidroxilado. Aldeído é aquele que possui a carbono em um carbono terminal, ok? No carbono 1, no caso. Ou no último carbono tiver uma outra função, mas nesse caso um carbono aí função terminal. Agora, se nesse caso o monossacarídeo ele conter na sua estrutura, ele pertencer, né, ele possuir a função orgânica de cetona, nesse caso, que é uma carbonila secundária, nesse caso nós estaremos falando de uma cetose. Tá? Então, dessa forma, né, todos os monossacarídeos nós podemos atribuir a eles esses prefixos, doses ou cetoses. Aí depende se é uma aldotriose, uma cetotriose, se é uma aldotetrose, uma cetotetrose e assim por diante, tá ok? Falaremos mais disso quando nós explanarmos, né, a questão das hexoses, porque a glicose é uma aldexose, que a frutose é uma aldocetohexose. Perdão, enquanto que a frutose é uma cetohexose. Né? Então, repetindo, a glicose é uma aldexose e a frutose é uma cetohexose. Bem, no tocante à classificação dos monossacarídeos em termos de número de átomos de carbono, né, as trioses, né, temos duas basicamente. Essa variação do número vai em função do grupo funcional, certo?
Então, a triose que tem como o grupo funcional aldeído é a D-gliceraldeído, certo? E a que tem como grupo funcional acetona é a dihidroxiacetona, tá? Basicamente, né, eu vou falar mais adiante que todos os monossacarídeos biológicos, na verdade, nas células eucarióticas, estão na forma D, ok? Tem uma estereoisomeria na forma D, tá? Avançando então para as pentoses, né, que são a classe mais importante, uma das mais importantes de monossacarídeos, ao lado das hexoses, as pentoses basicamente, né, tem aquela função de compor, né, os ácidos nucleicos, né, compor os nucleotídeos que formam os ácidos nucleicos. Então, de pentoses nós temos a D-ribose, que é uma aldopentose, certo? E por que é uma aldopentose? Porque é um grupo aldeído, certo? Né, polihidroxilado, né, com 5 carbonos, então uma aldopentose. Tá? E nós temos essa aldopentose modificada aqui no carbono 2, na hidroxila do carbono 2, ela foi removida, então nós temos aqui a 2' né, desoxiderribose. Tá? Aqui está na forma linearizada, mas nós vamos ver mais adiante nos slides que os monossacarídeos eles podem existir na forma linearizada e na forma cíclica, né, na forma ciclizada, né, e num processo de ciclização, né, é normal que ocorra, né, nesses monossacarídeos. A maior parte dos monossacarídeos estará na forma cíclica, porém uma parte muito pequena estará na forma linearizada, tá ok? Então, essa aqui é a mesma molécula da pentose, da ribose e dos desoxirribose que nós estudamos no DNA. Aqui, apenas ilustrando a forma linear. Porém, ela sofre, né, o processo de ciclização, que eu vou explicar mais adiante na aula. Ok? Bem, e no caso as hexoses, né, que são os monossacarídeos com 6 átomos de carbono, os dois principais para nós temos vários, né? Mas os dois principais, nós temos a D-glicose, que é a principal fonte de carbono nas células, certo? E também a D-frutose, que é o principal açúcar das frutas. Além disso, nós temos a D-galactose, né, que é o principal açúcar do leite materno também, tá ok? E aqui nesse caso nós temos a D-glicose, que é uma aldohexose, certo? E nós temos a D-frutose, que é uma cetohexose, ok? Vou falar também mais adiante no slide que esses açúcares, esses monossacarídeos, em sua maior parte estão na forma ciclizada. A D-glicose dará origem a um anel de 6 membros, um anel, né, piranosídeo, que eu vou explicar isso mais adiante, e a D-frutose dará origem a um anel de 5 membros, um anel furanosídeo. Eu vou explicar isso mais adiante para vocês, ok? Bem, conforme as diferentes conectividades entre os átomos, né, dos monossacarídeos, nós podemos classificá-los em duas famílias. Né? A família das aldoses, né, que são os monossacarídeos que têm como função orgânica o aldeído, certo? E a família das cetoses, que eu falei no próximo slide, que são aqueles monossacarídeos com uma função cetona, certo? Aqui nós temos os monossacarídeos possíveis, as aldoses possíveis em função do número de carbonos. Então, a aldose com 3 carbonos é o gliceraldeído. Apenas um que, nesse caso, né, o seu isômero de função, que é a acetose, nesse caso será de hidroxiacetona. Falarei no próximo slide da cetose. Né, os monossacarídeos, as aldoses, as aldotrioses, nesse caso, as aldotetroses, nesse caso, com 4 carbonos, nós temos a D-eritrose e a D-treose. 5 carbonos, nós temos basicamente os principais, a D-ribose, certo? Temos também a D-arabinose também, que é muito importante nos vegetais, e a D-xilose também, importante nos vegetais. Existem vários monossacarídeos, pessoal, nesse caso, né, vários enantiômeros, né, nós chamamos, né, mas vou citar aqui os principais em termos de função biológica, tá? Então, a principal aldopentose para nós, perdão, a principal aldopentose para nós será a D-ribose, tá ok? Agora, considerando agora as aldohexoses, nesse caso, que são os monossacarídeos com 6 carbonos e função aldeído. O principal para nós será a D-glicose e também a D-manose e a D-galactose. Então, D-glicose, você já sabe, é a glicose, certo? E a D-galactose é o monossacarídeo do leite materno.
nesse caso. Também vai compor o disacarídeo lactose, que falarei mais adiante, né, que compõe ali o disacarídeo do leite animal, nesse caso. Temos também a família das cetoses. Então, são os monossacarídeos que têm como função orgânica a cetose, uma acetona polihidroxilada. Então, uma cetose de 3 carbonos, a cetotriose, nesse caso será a dihidroxicetona. Considerando agora os monossacarídeos de 5 carbonos, nós temos a D-ribulose, tá, que tem 5 carbonos. Lembrando que o isômero de função, que é a aldopentose, nesse caso, era a ribose, que compõe a estrutura dos ácidos nucleicos, como você já sabe. A D-ribulose é o isômero de função, nesse caso, a função aldeído. Nós temos também, né, da classe de monossacarídeos com 6 carbonos, né, a cetohexoses. O principal deles nós temos aí a frutose, né, que é o açúcar, o monossacarídeo das frutas. Né. Frutose também é uma fonte de carbono muito importante para nós também. Né. Bem, um outro aspecto fundamental dos carboidratos que nós temos que levar em consideração, em especial no nível de monossacarídeos, é o fato de serem moléculas que possuem um carbono quiral. O que vem a ser o carbono quiral da química orgânica, como você já sabe? É aquele carbono que possui 4 ligantes diferentes. Então, em quase todas as vezes que uma molécula possui um carbono quiral, em quase todas as vezes, essa molécula apresentará atividade ótica. Tá? Eu falo quase todos porque nós temos algumas exceções que fogem o escopo da aula aqui, tá, ok? Que são os compostos meso, né? Mas no caso das moléculas dos monossacarídeos que possuem o carbono quiral, né, eles apresentarão atividade ótica. Sendo assim, eles terão 2 isômeros possíveis, 2 estereoisômeros possíveis. Né? E isso biologicamente tem muita diferença. Né? Vocês sabem o exemplo da talidomida, moléculas que possuem isomeria ótica, né, que possuem 2 isômeros espaciais, são moléculas muito importantes. A estrutura das enzimas, o sítio ativo das enzimas, ele é quiral. Né? Você não pode calçar uma luva esquerda na sua mão direita, não vai caber. Né? São iguais, porém não superponíveis. São imagens especulares. Então, bem assim a natureza. Então, as biomoléculas são quirais, porque as enzimas também são quirais. Né? E se você não respeita essa quiralidade, né, isso se torna contrário à vida, certo? Então, nesse caso, por exemplo, considerando o D-gliceraldeído, né, ele também tem o seu isômero, seu estereoisômero L-gliceraldeído. Porém, biologicamente falando, os carboidratos que nós temos nas células, todos eles estão na sua forma D. Todos eles são isômeros D. Apenas em algumas bactérias nós temos alguns carboidratos na forma L. Tá? Ao contrário dos aminoácidos. Né? Os aminoácidos, todos os aminoácidos proteinogênicos em células eucarióticas são L-aminoácidos. Né? Aqui nos carboidratos, né, os monossacarídeos, todos eles estão na forma do D-gliceraldeído, na forma D. Aqui no isômero D. Né? E aqui, né, a projeção de Fischer aqui é planar, né, nesse caso, formato de concha aqui das ligações do L-gliceraldeído e do D-gliceraldeído, que é o estereoisômero, né, que ocorre, né, nas células. Né? Então, os monossacarídeos apresentam estereoisomeria, né? E como eu falei, biologicamente falando, todos eles terão uma estereoisomeria do tipo D, né? Serão isômeros D. Né? Não existe em nossas células um carboidrato que seja isômero L. Apenas em bactérias, né, nós temos alguns antígenos de membrana glicosilados na forma L. Inclusive, esses antígenos são altamente, provocam uma resposta inflamatória muito acentuada assim que entra em contato, né, com a nossa pele. Por exemplo, algumas bactérias, quando entram em contato, né, nossa resposta imune inata já reconhece aquele padrão de L-carboidrato, de L-monossacarídeo, como um padrão estranho, né, que são chamados PAMPs, né, padrões moleculares associados a patógenos. Né, lá da imunologia, né, então, né, os macrófagos, as células dendríticas, né, eles ativam os toll-like receptors que reconhecem, né, nesse caso, esses antígenos estranhos. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a L-monossacarídeos são antígenos estranhos para nossas células. Né? Todos os carboidratos no nosso corpo, né, em termos estruturais ou em função energética, ocorrem na forma D.
ok? A determinação da forma quiral, né, ela se dá, como nós temos vários carbonos quirais no carboidrato, dependendo do número de carbonos da cadeia, né, a configuração ela se dá do carbono simétrico mais distante da carbonila. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos esses três epímeros, né, que são epímeros, professor, né? Antes de falar aqui do carbono quiral, epímeros é uma espécie de isomeria, nesse caso, mas basicamente a única diferença, né, entre essas moléculas não é nem no tocante à conectividade dos átomos, mas sim, né, qual a conformação do carbono quiral, né, ou qual a disposição, né, dos carbonos assimétricos aqui nesses monossacarídeos. Por exemplo, nós temos aqui a D-glicose, certo? A D-glicose, eu tenho que considerar aqui o último carbono quiral mais distante da carbonila, mais distante da função aqui de aldeído. Que nesse caso o carbono 5. Ele está em conformação D, então será uma D-glicose. Tá ok? Como que eu sei que é D ou L? Né? Não tem como saber no olho. É basicamente um experimento, né? Se desvia o plano de luz polarizado para a direita, destrógeno, né? Se desvia para a esquerda, levógeno. Tá? No caso aqui, D-manose, né? D-manose, qual que é a diferença da manose para a glicose? O último carbono quiral está na mesma conformação da glicose, por isso que é D-manose e D-glicose. Mas por que isso aqui é manose e por que isso aqui é glicose? Repare só, olha só. A conectividade dos átomos é diferente. Então, olha só o carbono 2. Né? Enquanto a hidroxila aqui do carbono 2 está numa disposição D, a do carbono 2 da manose está numa disposição L. Então, assim, eles são isômeros, mas é um tipo de isomeria, né, específica, nesse caso, para monossacarídeos. Nós chamamos de epímeros. Né? Apenas a disposição espacial dos átomos aqui está diferente. Tá, ok? Então, epímeros são isômeros, né, espaciais, né, nesse caso específico dos monossacarídeos. É uma disposição espacial diferenciada aqui das hidroxilas. Um exemplo interessante aqui, ó, a D-glicose com a D-galactose, né, ambos açúcares muito importantes para a nossa nutrição. Então, no caso da D-glicose, né, nós temos apenas esse carbono 3, uma disposição L, enquanto que na D-galactose, né, eu falo D-galactose porque o último carbono, mais distante da carbonila, ele tem uma disposição D, porém ele possui dois carbonos em disposição contrária, disposição L, que são os carbonos 3 e 4. Então são epímeros nesse caso, né? Um tipo de estereoisomeria. E por isso que são açúcares diferentes, obviamente, né? A D-glicose, principal monossacarídeo de função energética, e a D-galactose é o açúcar do leite materno. Ok? Bem, um outro aspecto muito importante dos carboidratos, dos monossacarídeos de forma especial, é que eles, embora eles possam estarem representados em uma estrutura linear, né, e eu já adianto que apenas de 100 glicoses, apenas uma glicose está disposta na forma linear, 99% das moléculas de glicose estão na sua forma ciclizada, na sua forma cíclica, certo? Então a glicose ela pode estar tanto na sua forma linearizada como na forma cíclica, ok? No entanto, essa forma cíclica ela pode ser adotada de duas maneiras diferentes. A glicose, quando ela começa a se ciclizar, esse carbono que forma aqui a carbonila, que é uma aldexose, né, quando ele sofre essa ciclização, essa carbonila ela forma uma hidroxila, certo? E a glicose não é uma molécula planar, ela possui uma estrutura espacial. Né? Esse anel está num plano, né? Ele forma uma estrutura em cadeira, não trouxe no slide, não vem ao caso aqui. Mas o fato que eu quero chamar a atenção é que a hidroxila que será gerada a partir dessa carbonila, ela pode estar ou para baixo do anel, certo? Do plano do anel, ou para cima do plano do anel, certo? Quando ela está para baixo do anel, a glicose terá uma disposição alfa. Por que alfa, professor? Porque, né, a hidroxila está numa posição alfa. A hidroxila ligada ao carbono anomérico está numa posição alfa, certo? E no caso
conformação beta, do anômero beta, nesse caso, né, a hidroxila está voltada para cima do plano do anel. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que essa ciclização ela pode gerar dois resultados diferentes. Ou a hidroxila vai ter uma disposição alfa, nesse caso, ou uma disposição beta. Das moléculas de glicose, 2/3 delas possuem uma disposição beta, enquanto que 1/3 possui uma disposição alfa. Tá? E elas podem se interconverterem, né, entre si, através de um processo chamado muta-rotação, que é a conversão, né, de um anômero no outro. Né? E nós chamamos de anômeros justamente a alfa-D-glicose e a beta-D-glicose. Eles são anômeros, né? É um tipo de isomeria, com base nesse carbono anomérico. Tá ok? Um outro aspecto importante também desse carbono, né, você deve saber também que os aldeídos podem ser oxidados a ácidos carboxílicos. Então, esse carbono anomérico, quando ele não faz parte de uma ligação, né, ele pode sofrer uma oxidação. Tá ok? Professor, por que o senhor está falando dessa questão de anômero alfa e beta? Né? Isso tem uma implicação importante, pessoal, quando nós falarmos um pouco do glicogênio e da celulose. Existe uma implicação fundamental e importantíssima na natureza, inclusive que vai descrever por que a celulose é um polissacarídeo tão rígido, tão duro, de função estrutural, e por que o amido e o glicogênio são polissacarídeos que nós conseguimos catabolizá-los, nós conseguimos assimilar esses polissacarídeos como função energética. Nós temos enzimas que conseguem desamificar esses polímeros. Agora, nós não temos enzimas no nosso trato digestivo que consiga hidrolisar a celulose. Essas diferenças se devem a essa questão da alfa-D-glicose e da beta-D-glicose. Vou explicar sobre isso no final da aula. Está chamando a atenção que eu vou precisar desse conhecimento aqui, de alfa e beta, né, com relação à conformação desses carbonos. Ok? Então, basicamente, glicose, né, 1/3 na forma alfa-D-glicose e 2/3 na forma beta-D-glicose. Esse nome aqui, glicopiranose, é o nome IUPAC da glicose, tá? Então, na prova eu não vou cobrar isso, vou apenas alfa-D-glicose e beta-D-glicose está suficiente. Bem, isso, como eu falei, não vou cobrar na prova, mas se porventura cair no concurso, ou vocês virem isso no artigo, para vocês não estranharem, né, vou citar a título apenas de curiosidade, né, a glicose e a frutose, elas possuem nomes formais, nomes de IUPAC, tá? Então, da química orgânica, toda a monossacarídeo que possui um anel formado por 6 membros, nós chamamos de anel piranosídeo, piranosídico. E toda estrutura, todo monossacarídeo que possui um anel de 5 membros, nós chamamos de furanosídeo. Tá? Então, por conta disso, né, a glicose ela tem o nome de D-glicopiranose, sendo alfa ou beta, depende de qual número, né? Alfa ou beta D-glicopiranose, ou alfa D. Eu vou chamar apenas a parte do D, tá? Esquece por enquanto o alfa e o beta, tá? Que são interconversíveis. Então, a glicose, a D-glicose, o nome oficial dela é D-glicopiranose, tá? A D-glicose, e a D-frutose, o nome oficial dela é D-frutofuranose. Vou cobrar isso em prova, pessoal? Não vou cobrar isso em prova. Apenas mencionando caso você se depare em algum artigo científico, tá? Como eu acabei de explicar para vocês, né, tanto a glicose quanto a frutose, elas possuem os seus anômeros alfa e beta. Então seria alfa de glicopiranose esse anômero e beta de glicopiranose esse anômero. São interconversíveis entre si. Né? E bem como, né, a frutose, né, alfa de frutofuranose e beta de frutofuranose. Por quê? Porque isso vem da química orgânica, né, o anel de 6 membros é o anel pirano e o anel de 5 membros é o anel furano. Tá? Apenas a título de curiosidade para vocês. Agora isso aqui é importante, né? Os carboidratos, os monossacarídeos, né, especialmente, né, as hexoses, elas possuem famílias, né? E essas famílias elas se baseiam no fato desses monossacarídeos eles serem capazes de sofrer reações de modificação de algumas hidroxilas.
Então, como eu disse a vocês, de forma básica, os carboidratos são aldeídos e cetonas polihidroxilados. Mas em muitos casos, eles podem sofrer modificações químicas. E muitas dessas modificações correspondem à adição de grupamentos amina, grupos amida, grupos acetila, adição de um fosfato, uma oxidação, por exemplo. Então, em vários casos, os monossacarídeos podem sofrer, sim, modificações químicas. Quando isso acontece, nós chamamos esses monossacarídeos, bem como os polissacarídeos derivados desses monossacarídeos modificados, nós chamamos tudo isso de glicoconjugado. Vocês vão ver isso bastante em imunologia, pessoal. Isso tem uma função biológica importantíssima, tá? Muitos antígenos de reconhecimento celular, basicamente, são oligosacarídeos glicoconjugados ou polissacarídeos glicoconjugados. Vou falar na aula de hoje um pouco da heparina, que é um polissacarídeo glicoconjugado que tem uma função importantíssima contra o Covid-19, tá? Então, nesse caso, olha só, então nós temos aqui a partir da glicose, nós temos vários monossacarídeos glicoconjugados que podem ser formados, como por exemplo a beta-D-glicosamina, ou seja, a adição de um grupo amina aqui no lugar dessa hidroxila, a N-acetilglicosamina, nesse caso aqui, a adição de um N-acetil aqui no lugar da hidroxila, né? A galactose também pode sofrer essas modificações, aí vai virar galactosamina, a manose vira manosamina, né? A fucose também pode adicionar aqui, nesse caso, não está representado, mas um grupamento amina também, né? E assim por diante. Outras modificações químicas, como oxidações, por exemplo, adição de grupos ácidos carboxílicos, né? E assim por diante. Então, são centenas de tipos de modificações que esses carboidratos podem sofrer, tá, ok? Isso terá funções biológicas muito interessantes, vou mencionar no final da aula para vocês, os glicoconjugados. Função importantíssima no reconhecimento celular, inclusive, no sistema ABO, que eu vou falar no final da aula. Bem, um outro aspecto também muito importante, que vale a pena vocês terem ciência, é que nós temos dois tipos de carboidratos possíveis, considerando aqui nesse caso, né, a capacidade de sofrerem oxidação. Então, os carboidratos que podem sofrer oxidação, nós chamamos de carboidratos redutores, tá? Isso é uma classificação importante também, chato, é estrutural, mas isso é uma informação que vocês devem saber. Nós temos dois tipos de carboidratos. Os carboidratos que sofrem oxidação, ou seja, são os carboidratos redutores, e nós temos um outro grupo que são os carboidratos não redutores, tá? O que é um carboidrato redutor, pessoal? Então, um carboidrato redutor, como o próprio nome já diz, é aquele que sofre oxidação, tá? E por que ele sofre oxidação? Porque ele possui esse carbono anomérico, que é esse carbono que é derivado da carbonila, ali durante a ciclização. Está aqui a carbonila aqui, ó. A carbonila da química orgânica, né, se for uma carbonila de um aldeído, vocês sabem que ela pode ser oxidada até ácido carboxílico, certo? O fato é o seguinte, se o carboidrato, seja ele monossacarídeo, ou um disacarídeo, ou um polissacarídeo, né, ele possui carbono anomérico exposto, nesse caso, esse carboidrato poderá sofrer oxidação, certo? E em sofrendo oxidação, ele, né, irá gerar outros produtos, né, nesse caso, né? E isso tem qual importância, pessoal? Isso tem importância no tocante aos testes de detecção de carboidratos, né? Então, por exemplo, existem vários testes, né, de detecção de glicose, por exemplo, né, que se baseiam, né, na detecção de glicose no sangue. Então, basicamente são testes de oxidação da glicose na presença de cobre 2+, gerando um produto colorido, gerando um intermediário que reage formando um produto colorido, e assim nós conseguimos detectar esse produto, certo? Então, nesse caso aqui, nós temos uma reação de detecção de glicose, que é a reação de Fehling, reação muito importante na química forense, quem for enveredar por essa área, né? Basicamente para se determinar carboidratos redutores. Então, a glicose ela pode sofrer uma oxidação, né, gerando gliconato. Esse pode sofrer uma reação pela peroxidase, gerando a D-glicono-delta-lactona, né, que pode ser detectada aí por uma série de procedimentos
instrumentais, tá? E também na presença de cobre 2+, também, isso pode ser facilmente detectável, tá? Mas o fato é que isso é um aspecto importante, porque também nós temos os carboidratos não redutores. O principal deles, eu adianto para vocês, é a sacarose. A sacarose é um disacarídeo não redutor. Eu vou explicar daqui a pouco para vocês quando falar da sacarose. Bem, falamos então dos monossacarídeos, né? Fechamos aqui. Vamos falar agora dos oligosacarídeos, tá? Então, os oligosacarídeos, como o próprio nome já diz, né? Óligo vem do grego poucos, né? Então, nesse caso, são aqueles carboidratos que possuem entre 2 ou até 10 monossacarídeos. Então, lembre-se que carboidratos, polissacarídeos e oligosacarídeos são o quê? Polímeros, né, lineares ou ramificados de monossacarídeos. Tá? Lembre que biomolécula é sempre nessa linha aí, é polímero, né, de alguma coisa. Tá? Então, um polissacarídeo, um óligo, é um polímero de monossacarídeo. Tá? E a unidade, nesse caso, serão os monossacarídeos. Então, os oligosacarídeos eles são formados por 2 até 10 monossacarídeos ligados entre si. Tá ok? E nesse caso aqui, falando dos oligosacarídeos com dois átomos, com dois monossacarídeos, com 2 unidades de monossacarídeos, que nós chamamos especificamente de disacarídeos. Então, por exemplo, nós temos aqui o exemplo da maltose. A maltose, né, basicamente, ela é formada pela união da alfa-D-glicose com a beta-D-glicose, né, formando aqui uma ligação alfa, né? Aí vai formar, nesse caso, a maltose, né? Que tem esse nome opaco aqui, que você não precisa saber, que é alfa-D-glicopyranose 1,4-D-glicoperanose. Tá ok? Alfa-1,4-D-glicoperanose. Tá ok? Daqui a pouco eu vou falar um pouco dessa ligação também, que ela é importante, a ligação acetal. Tá? Ela tem uma implicação biológica muito interessante, eu vou falar, né, nos próximos slides. Bem, nós temos então alguns sacarídeos naturais, como vocês devem saber. Os principais que eu quero chamar a atenção aqui são a lactose, que é o disacarídeo do leite, diferente da galactose. A galactose é um monossacarídeo, né, é um monossacarídeo do leite materno, a galactose, certo? E a lactose, que é o açúcar do leite animal, nesse caso, né, ela é um disacarídeo. Ela é um disacarídeo. Ela é um disacarídeo formado por quem? Ela é formada basicamente por quem, nesse caso? Né? Ela é formada, né, por uma galactose, aqui está aqui, eu acabei cortando aqui, mas é uma galactose ligada a uma glicose. Então, a lactose é formada por quem? Uma galactose ligada, através de uma ligação O-glicosídica, certo? A uma glicose. Por que a ligação é O-glicosídica? Porque é o oxigênio ligando esses dois esses dois carboidratos aqui, esses dois monossacarídeos, uma ligação O-glicosídica, tá? A lactose, nesse caso, é um outro aspecto importante também. Quando a ligação glicosídica, né, que é uma ligação que ocorre entre dois monossacarídeos, né, ela possui esse aspecto cruzado aqui, ó, né, nesse caso, e isso vai acontecer quando um monossacarídeo for beta e o outro, nesse caso, ele está no carbono 4, então nesse caso não tem diferença se é alfa ou beta aqui, porque o que vai determinar se é alfa ou beta é o carbono numérico, tá? Mas quando esse carbono aqui, que o carbono numérico faz parte da ligação glicosídica, ele está na conformação beta, a ligação vai ser do tipo beta. Então essa ligação da lactose é uma ligação do tipo beta, tá? Por quê? Porque é uma ligação cruzada. Grave bem isso, porque isso tem uma implicação, um resultado importante do ponto de vista biológico, que eu vou falar daqui a pouco com relação à celulose. Tá? Vai formar a lactose tem a ligação do tipo beta. Tá? E ela vai ser redutor por quê? Que ela é um disacarídeo redutor. Porque essa unidade aqui de glicose possui o quê? O carbono numérico livre, que pode ser oxidado, né? Então, nesse caso, esse açúcar, né, a lactose, ela é redutor. Tá? Agora, vamos olhar aqui a sacarose. A sacarose, pessoal, é o disacarídeo da cana-de-açúcar, né? É o açúcar que você toma, né, no seu cafezinho, né? Que você faz de manhã, né? É o açúcar de uso comum, tá? Tanto o açúcar mascavo como o açúcar branco, ambos são
contém ali a sacarose, tá? Então, olha só, a sacarose é um disacarídeo, formado por quem? Formado por glicose, certo? Ligada à frutose. Frutose é o açúcar, né, o monossacarídeo que adoça as frutas, né? Enquanto que a glicose é o principal monossacarídeo de função energética, né? Então, a sacarose, ela é formada quando? Através de uma ligação do tipo alfa entre a glicose, em conformação alfa, ligação O-glicosídica, né, e o carbono anomérico da frutose. A frutose, como ela é uma frutofuranose, ou seja, ela tem um anel de 5 membros, como expliquei anteriormente, o carbono anomérico dela está na posição 2, nesse caso, né? Então, sendo assim, né, olha que interessante, no caso da sacarose, ambos os carbonos anoméricos, tanto o carbono anomérico da glicose como o carbono anomérico da frutose, estão participando da ligação glicosídica. Olha só, carbono anomérico da glicose, que é essa aqui, ó, carbono 1, né, posição alfa nesse caso. E aqui nesse caso nós temos a frutose invertida, né, ela está voltada com o carbono anomérico para a glicose aqui. Isso aqui é a frutose, então o carbono anomérico é o carbono 2, no caso da frutofuranose, ele também está participando da ligação O-glicosídica. Como os dois carbonos estão ocupados nessa ligação, esse sacarídeo, a sacarose, não vai poder sofrer uma reação de oxidação, ou seja, é um sacarídeo não redutor. Por quê? Porque o carbono anomérico, que é o que sofre oxidação, nesse caso, ele não vai estar disponível para sofrer essa reação de oxidorredução. Tá? Ah, professor, mas as outras hidroxilas não sofrem? Não, não sofrem. Apenas o carbono anomérico pode ser oxidado numa reação de oxidorredução, nesse caso, com aquele reagente de Fehley que eu mostrei para vocês. Tá? Então, nesse caso, a sacarose, né, é um açúcar não redutor. Por que eu martelo nisso, pessoal? Porque em concurso público, se eu for fazer um concurso para medicina forense, alguma coisa assim, né, se cobrar alguma coisa de bioquímica de carboidratos, essa é uma questão que cai em todo lugar. Enfim, é coisa simples, né? Tem alguma importância do ponto de vista analítico, né, de laboratório, mas para vocês, né, da medicina, ou quem for para a clínica, eu creio que não vai ser o caso. Mas é interessante você saber. Tá? A trealose, que é o principal açúcar, né, de insetos, né, de artrópodes nesse caso, também é não redutor. Bem, pessoal, agora falando dos oligosacarídeos com mais de 2 carbonos, obviamente, né? Oligosacarídeos são aqueles polímeros, né, formados entre 2 a 10 unidades de monossacarídeos, né? Além de ter essa função energética, os sacarídeos de forma específica, os oligosacarídeos com mais unidades de monossacarídeos, né, mais de 3 unidades, 2, 3 unidades, eles atuam basicamente como grupos de modificação de proteínas e fingolipídios de membrana, né? Então, toda vez que você fala que uma proteína é glicosilada, isso quer dizer que nós adicionamos um oligosacarídeo a essa proteína, né? Quando você diz que um esfingolipídio é glicosilado, né? No caso da membrana dos axônios, né? Então, nesse caso, é o glicocálice, né, que esse termo está em desuso, né? Glicocálices basicamente são proteínas ou lipídios glicosilados. Glicosilados por quem e como? Glicosilados devido à adição de oligosacarídeos, né? E isso tem uma função importante na determinação dos grupos sanguíneos. Eu falei disso na aula de lipídios e volto a falar na aula de carboidratos. Por quê? Porque nós vimos na aula de lipídios que os esfingolipídios podem ser glicosilados, né, na membrana das hemácias, e essa glicosilação, esse padrão de glicosilação, determinará o grupo sanguíneo. Tá? Agora, que padrão de glicosilação é esse? Nós vamos falar na aula de hoje. Então, basicamente, o sistema BO, né? Então, começando do começo. Então, num indivíduo normal, né, daqui a pouco eu falo que tem exceções, um indivíduo que é normal, né, as hemácias desse indivíduo, né, os esfingolipídios de membrana, bem como as proteínas de membrana, né, algumas delas são glicosiladas, né, por esse antígeno chamado antígeno H, que basicamente é um trissacarídeo, tá? Ele possui trissacarídeo formado por quem? N-acetilglicosamina,
ligada a uma D-galactose ligada a uma L-fucose. Precisa decorar em prova isso aqui? Não, não vou cobrar em prova. Mas é bom saber? É bom você ter uma ciência que é diferente. Tá? Então, olha só. Então, esse antígeno H aqui, ó, em indivíduos normais, ele está presente, essa base aqui, em todas as hemácias, em todas as células do indivíduo, né? Ele vai estar presente. Tá? O que vai determinar se o indivíduo é A, B ou O ou AB? Eu vou explicar daqui a pouco. Tá? Quando o indivíduo ele tem um sangue do tipo O ou sangue do tipo 0, então quando o indivíduo é O positivo, O negativo, ou também em alguns casos, alguns autores chamam de 0, né? Por que é 0? Porque quer dizer que esse indivíduo ele possui apenas o antígeno H. Olha só, ele possui sim glicosilação, porém a glicosilação mais básica de todas, que é o antígeno H. Então eu, por exemplo, o meu sangue é O positivo, então quer dizer que as minhas hemácias possuem esse tipo de glicosilação aqui, nos lipídios de membrana e bem como nas proteínas de membrana, tá? De reconhecimento. Então ele vai, todos os lipídios de membrana das minhas hemácias possuem o antígeno H, ok? Se é negativo ou positivo, depende do fator RH, isso já é na genética média, tá ok? Agora, quando que o indivíduo vai ter o padrão A ou B ou AB? Vamos lá ver agora. Então, olha só. Então, o indivíduo tipo A agora. Agora eu vou falar do indivíduo que tem um grupo sanguíneo do tipo A. Então, olha só. Então, o indivíduo que tem um sangue tipo A é o seguinte. Ele possui um antígeno H, que é o antígeno comum que ele terá com o tipo O. Porém, esse antígeno H aqui, olha só, ele sofre uma modificação, né? Ele sofre uma glicosilação adicional. Ou seja, ele vai possuir aqui uma N-acetilgalactosamina adicionada a esse antígeno H. Então, você concorda que esse oligosacarídeo ele já está diferente desse primeiro aqui? Ó. Enquanto aqui eu só tinha um antígeno H, que é o trissacarídeo, no indivíduo A, esse trissacarídeo sofreu uma modificação. Qual modificação? A adição da N-acetilgalactosamina. Ok? Por que sofre essa adição? Porque esses indivíduos, que tem um grupo sanguíneo A, ele possui no seu genoma, né, ou do pai e da mãe, né, o gene que codifica essa enzima aqui, N-acetilgalactosaminiltransferase, N-acetilgalactosaminiltransferase, ou seja, a transferase de N-acetilgalactosamina, né, que vai adicionar esse monossacarídeo conjugado. Por que conjugado? Porque está modificado com N-acetil, né, nesse caso, né, um grupo acetil e um grupo amina, ligado aqui, nesse caso, à galactose. Né, e vai estar ligado aqui, esse grupo N-acetilgalactosamina vai estar ligado, né, aqui ao antígeno H. Tá? E qual é o resultante disso? Né? O indivíduo que é sangue do tipo O, né, ele não pode receber numa transfusão sangue do tipo A. Por que ele não pode receber? Porque ele não conhece esse antígeno aqui, ó. Ele não conhece essa N-acetilgalactosamina ligada ao antígeno H. Isso é estranho para ele. Então o sistema imune dele vai montar uma resposta imune e vai rejeitar esse sangue. Tá? Devido a esse antígeno diferenciado aqui, que é o antígeno A. Ok? O indivíduo que é tipo O, ele não possui essa enzima. Ou possui essa enzima de forma desfuncional. Ela está lá no genoma, mas ela não expressa proteína nenhuma. O gene está silenciado. Né? Ou produz uma proteína disfuncional. Tá? Já o indivíduo que tem um sangue tipo A, ele produz sim essa enzima atua ali na modificação pós-traducional e vai adicionar essa glicosilação aqui nesse antígeno H. Aí o indivíduo vai ter sangue tipo A. Ok? Agora vamos falar do tipo B agora. O pessoal tá falando assim, professor, que eu te falar o efeito Bombem. Vou voltar lá, vou falar lá daqui a pouco. Calma lá. Então, olha só. Vamos ao grupo B agora. O indivíduo que tem sangue tipo B. Então, olha só. Ele vai ter um antígeno H, certo? Como o O tem, como o A tem. No entanto, esse antígeno H vai sofrer uma modificação diferente da modificação que o antígeno A sofreu. O antígeno A, só para recapitular, ele sofreu qual modificação? A adição de N-acetilgalactosamina. Por essa enzima aqui, ó, N-acetilgalactosaminiltransferase. Tá? Agora, o indivíduo que tem sangue tipo B, qual modificação ele sofre? O antígeno H das hemácias sofre a adição de uma D-galactose. Então, uma enzima galactosiltransferase,
que é uma enzima que só é produzida por indivíduos que têm ou que expressam esse antígeno B, certo? Que tem esse gene ativo no seu genoma, certo? Nesse caso aqui, ela vai adicionar essa D-galactose e vai modificar o antígeno H, gerando esse oligosacarídeo diferenciado, que não vai ser reconhecido nem pelo indivíduo que é A e nem pelo indivíduo que é O. Por quê? Porque eles não têm esse padrão aqui nas células deles. Então, um indivíduo que é O ou que tem sangue A não pode receber sangue B, nesse caso. Ok? Porque esse padrão de glicosilação é diferente. Por quê? Porque ele tem o seu genoma, essa enzima ativa aqui. Questões genéticas. Tá? Aí você deve estar perguntando, mas professor, aí o indivíduo que é AB, professor. Aí o senhor falou errado aí. E o AB? Como é que é o AB? No caso do indivíduo que é AB, pessoal, ele vai possuir já os dois antígenos. O indivíduo que tem sangue AB, eu não coloquei o slide aqui, ele vai possuir, na mesma hemácia, ele vai possuir antígenos do tipo B, que será o antígeno H ligado à galactose, e também ele conterá nas suas hemácias antígeno H ligado à N-acetilgalactosamina, ou seja, ele vai possuir os dois antígenos, por isso que ele é AB, nesse caso, certo? Então, tanto é que o AB ele é o receptor universal, porque o AB, né, ele vai ter todos os antígenos. O AB ele vai ter o antígeno H, que é o antígeno do O, ele vai reconhecer esse antígeno que foi modificado e gerou o grupo A, e vai reconhecer o antígeno B também, porque ele é AB, então ele pode receber sangue de qualquer indivíduo. A não ser por questão de fator RH, né? Mas isso aí já fala na genética médica. Né? Então o AB ele vai ser um receptor universal. Ok? Enquanto que o indivíduo que tem sangue tipo 0, tá aqui, ó, ou sangue O, ele será o doador universal. Por quê? Porque ele possui apenas o antígeno H, nesse caso o oligosacarídeo que gera o antígeno H, que é esse oligosacarídeo aqui, ó, né, que é comum a todos, certo? Então, nesse caso, o A não rejeita o sangue tipo O e nem o B rejeita o sangue tipo O, nem o AB. Por quê? Porque essa raiz aqui é comum a todos, tá? E agora eu vou falar do efeito Bombém. Esse efeito Bombém, né, qual que é a história dele? É um erro inato do metabolismo, é uma condição genética muito rara, que foi observado no século passado na cidade de Bombém, por isso que tem esse nome, que em alguns indivíduos, é uma condição muito rara, alguns indivíduos não possuem qualquer tipo de glicosilação, né, nos esfingolipídios ou nas proteínas da membrana das hemácias. Eles não possuem nem mesmo antígeno H. Ou seja, então esses indivíduos que não possuem antígeno H, o que acontecia com eles? Em uma situação deles necessitarem de uma transfusão sanguínea, né, quando se fazia o teste lá de hemoglutinação, no indivíduo que tem o efeito Bombém, qual que é o resultado desse teste de hemoglutinação? Não mostrei aqui, mas qual que seria o resultado? Eles seriam um falso O. Eles seriam um falso O. Por quê? Eles fazem um teste no indivíduo que tem efeito Bombém contra anticorpos do tipo anti-A. Opa, não deu reação com anti-A, então ele não tem antígeno A. Aí testou o sangue do indivíduo que tem efeito Bombém para anticorpo anti-B. Opa, não deu reação do anticorpo anti-B com o antígeno B, quer dizer que o antígeno B não está presente nesse indivíduo. Certo? Opa, então se deu ausente a reação negativa com um A e negativa com B, então o indivíduo é tipo O. Né? Era o falso O. O efeito Bombém é o falso O. Né? Só que aí quando esse indivíduo recebia, né, uma transfusão de indivíduo que tem sangue O, o que acontecia? Ele rejeitava esse sangue. Aí vinha a questão, poxa, se o teste, né, de hemoglutinação deu que ele tem um sangue do tipo O, um falso O nesse caso, por que ele rejeitou o sangue? E assim se descobriu essa condição. Por quê? Porque, na verdade, né, ele não possui nem mesmo antígeno H. Né? Então ele vai rejeitar o sangue tipo O, por quê? Porque o sangue tipo O ele possui antígeno H, que é o antígeno base para todos. Né? Só que o indivíduo que tem efeito Bombém, ele não possui nem mesmo antígeno H, então ele vai rejeitar o antígeno H. Tá? E aí qual que é a solução para esse indivíduo que tem efeito Bombém? Né? Ele tem, o doador precisa ser um outro indivíduo que tem a mesma condição, que também tem o efeito Bombém. Tá? Então é uma condição rara. Inclusive, um indivíduo que tem efeito Bombém, ele não tem limitação nenhuma, ele não tem nenhum tipo de anemia, ele não tem nenhuma limitação no tocante à vida dele, é um indivíduo normal. Ele não é um indivíduo anêmico, nada disso. É um indivíduo normal. Porém, ele possui a condição rara que
se necessitar de uma transfusão sanguínea, né, ele terá que receber sangue apenas de um indivíduo que também tem o mesmo efeito Bombem, a mesma característica fenotípica, né, e genotípica também. Tá? Então, é uma condição raríssima que se o indivíduo precisar de uma transfusão, né, é um problema. Né? E aí vocês que futuramente irão administrar, né, bancos de dados sanguíneos, hemocentros, né, como médicos, né, vocês devem saber disso e devem saber que um indivíduo que tem feito Bombem, né, para a doação de sangue, né, é valiosíssimo um sangue desse. Né, porque em haver necessidade, né, isso pode salvar a vida, né, uma vida, inclusive. Tá? Então fica aí a informação para vocês. Então, entendido essa parte dos grupos sanguíneos, né? Aí, finalizando, eu falei que o indivíduo que tem um grupo, o sangue O, né, é um indivíduo que possui apenas o antígeno H. Né? Ele possui, as enzimas que adicionam o antígeno A e o antígeno B são disfuncionais, então ele vai ter apenas o antígeno H, que é o indivíduo que é O, né? E vai ser O positivo se tiver o fator RH, ou O negativo se não tiver o fator RH. Né? Mas isso já a gente vai falar na genética, já, essa questão. Passou aqui sozinho, pessoal, o slide, né? Então, basicamente isso aqui. Vamos passar agora para os polissacarídeos. Falamos dos oligosacarídeos, vamos falar agora dos polissacarídeos. Então, como o próprio nome já diz, polissacarídeos são polímeros, né, de monossacarídeos. Né? E esses polímeros, eles possuem até mais de 300 unidades de monossacarídeos ligadas, né, umas às outras. Né? E esses monossacarídeos podem estar ligados tanto formando polímeros lineares, certo? Polímeros lineares, ou seja, aí eu adianto para vocês que apenas ligações do tipo alfa 1,4, né, ou beta 1,4, tá? Ou se não, né, se o polissacarídeo ele pode ser também ramificado. E essa ramificação quase sempre será uma ligação do tipo alfa 1,6 ou beta 1,6. Esse aqui quer dizer isso, 1,6, professor, quer dizer que é o carbono 1 desse monossacarídeo com o carbono 6 do outro, uma ligação glicosídica. Tá? No geral, as ligações que formam a cadeia principal são ligações do tipo 1,4, né? Carbono 1 de um monossacarídeo com carbono 4 do outro. Tá? Bem, e além disso, da cadeia ser ramificada ou linear, também tem outra classificação. Se o polissacarídeo é formado por apenas um tipo de monossacarídeo, exemplo, né, o amido. O amido é formado apenas por glicose. Né? O glicogênio também. Né? A celulose também é apenas glicose. Então, nesse caso, será um homopolissacarídeo. Agora, se for, por exemplo, um polissacarídeo que é formado por vários tipos de monossacarídeos, exemplo, a heparina, que eu vou falar mais no final da aula, nós temos dois tipos de monossacarídeos diferenciados na heparina, né? Nesse caso, será um heteropolissacarídeo, tá? Que pode ser linear ou ramificado, tá ok? A gente vai falar com os exemplos aqui de cada um desses casos. Então, falando primeiramente da celulose, né, que é a molécula mais abundante, o polissacarídeo, perdão, mais abundante, né, da Terra. Não é a molécula mais abundante, porque a mais abundante é a água, né? Mas dos polímeros é o mais abundante da face da Terra. Tá? A celulose, porque compõe a parede celular dos vegetais, obviamente, e de algas também, se você extrapolar. Tá? A celulose, não precisa nem falar muita coisa. A função basicamente estrutural e de resistência. Tá? Você conhece algum organismo que cataboliza a celulose? São poucos, basicamente. Ah, professor, o boi ele cataboliza a celulose. Não, na verdade, são as bactérias que fazem parte ali do trato digestivo do ruminante, né, que fazem esse trabalho de hidrolisar a celulose. Tá? Nós também consumimos vegetais apenas por uma questão das fibras, mas nós não conseguimos hidrolisar a celulose para obter a glicose da celulose. Tá, por que eu estou dizendo isso? Porque a celulose ela é um polímero linear, tá? É um polímero linear, ligações do tipo beta 1,4, de quem? Da glicose. Então, a celulose é um polímero linear, né, da glicose, ligações beta 1,4, tá? Aí eu te pergunto,
Ô professor, aí você me pergunta, professor, mas por que, que a gente não consegue catabolizar celulose, sendo que celulose é polímero de glicose, e glicose é importante para nós? Por quê? Porque essa ligação beta-1,4, pessoal, é uma ligação altamente resistente à hidrólise. Poucas enzimas na natureza, poucas espécies, né, possuem enzimas capazes de hidrolisar esse tipo de ligação, uma ligação altamente resistente, beta-1,4, né? Aí você para e pensa, mas por que ela é resistente, professor? Porque a conformação da glicose que está ligando aqui a outra glicose é uma conformação do tipo beta. Tá? Aí você tem que lembrar daquilo que eu te expliquei lá da mutarrotação. Nós temos dois tipos de glicose. A glicose que tem a hidroxila do carbono anomérico na conformação beta, ou seja, a beta da glicose, e a glicose na conformação alfa. As duas se interconvertem, certo? Porém, na hora de formar a celulose, todas as glicoses ficam na conformação beta e formam ligações do tipo alfa, do tipo beta 1,4. Tá? Então, por quê? Porque todas as glicoses, na hora que vão formar celulose, elas se dispõem na conformação beta, certo? E qual é a implicação biológica disso? A ligação beta-1,4 ela é altamente resistente, então nós temos um polímero que é altamente resistente. Então, celulose forma madeira, que forma uma série de materiais, né? Então, uma função de resistência mecânica, ok? Também celulose também do algodão também. E além disso, né, a celulose ela é altamente higroscópica. O que quer dizer altamente higroscópica? Higroscópica é diferente de solúvel. O que quer dizer isso? Né? Inclusive, tem até uma outra aplicação médica que eu vou falar para vocês aqui. Olha só, isso aqui é um polímero de celulose. Olha só, as cadeias de celulose. Eu tenho uma cadeia de celulose aqui, né, com várias glicoses ligadas com ligações de tipo beta-1,4, unidas por ligações de tipo beta-1,4. Né? Outra cadeia de celulose, outra cadeia de celulose. A celulose, por ser um polímero de glicose, e a glicose por ser polihidroxilada, essas cadeias farão intensas ligações de hidrogênio aqui entre elas. Inúmeras, incontáveis ligações de hidrogênio aqui entre essas cadeias. Ok? Isso faz com que a celulose, especialmente a celulose que forma o algodão, né, da roupa, né, ela tem um aspecto muito interessante, que é chamado higroscopia. É uma molécula muito higroscópica. O que quer dizer isso? É uma molécula que interage muito bem com a água, certo? Porém, ela não se dissolve em água. Isso quer dizer ser higroscópico, né? Ele interage muito bem com a água, ele absorve muito bem água, como o algodão absorve muito bem água, você já sabe disso. O algodão ele absorve a água muito bem, ele é bastante higroscópico. Porém, você não consegue dissolver algodão em água como você dissolve sacarose, por exemplo. Porque você não consegue solvatar a celulose. A celulose interage sim com a água, ela se hidrata muito facilmente por causa das hidroxilas, porém a água ela não tem força suficiente para desfazer essas interações entre as cadeias de celulose. Então por isso que a sua roupa não dissolve quando você lava ela. Tá? E isso tem uma implicação interessante, pessoal, na medicina até. Eu diria até na parte mais de produtos farmacêuticos. Né? Por quê? Eu tenho um projetinho, né, inclusive com um parceiro meu do Instituto Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo, que algumas bactérias também produzem celulose, certo? E celulose bacteriana, né, que é também a celulose. E a celulose, por ela ter uma alta resistência, certo? E ser bastante higroscópica, isso faz com que ela tenha uma utilização interessante como biocurativo, certo? Né? Então, assim, ela é altamente resistente, ela é higroscópica, né? Ela não é totalmente inerte em água, né? Devido às hidroxilas, então ela pode atuar ali como um curativo nesse caso. Eu posso colocar ali um fármaco, ali, um cicatrizante naquele curativo, e que vai, a base de água vai interagir muito bem. Né? Então, ela tem um potencial, a celulose bacteriana, que é basicamente essa foto aqui, ó, forma uma espécie de película mesmo, certo? Eu posso utilizar isso aqui como um bioadesivo, né, cicatrizante. Eu posso associar essa celulose com um agente cicatrizante, por exemplo, né, e realizar ali um biocurativo ali no local da ferida, por exemplo, no local de uma agressão ali àquele tecido. Certo? Ou associar aqui, por exemplo, um anticoagulante, por exemplo, no caso de um acidente, de estar com uma hemorragia grave, certo? Aí eu posso associar aqui um coagulante, um agente coagulante,
para poder estancar uma hemorragia, né, com esse polímero da base de celulose. Né? A celulose associada a um agente coagulante vai estancar a hemorragia, né, grave nesse caso, um acidente. Então, várias aplicações do ponto de vista da biotecnologia médica. Tá ok? Bem, falamos da celulose, vamos falar então agora dos outros polímeros. Né? Agora o amido. O amido ele tem uma função muito importante também. O amido é o principal polissacarídeo de reserva nos vegetais. Batata, você pensa no inhame, mandioca, batata doce, né? O trigo também. Os cereais, de uma forma geral, são muito ricos em amido, que é um polissacarídeo de reserva energética nos vegetais. Né? As sementes também são muito ricas em amido também, certo? E basicamente o amido, ele é um polissacarídeo ramificado, certo? Mas ele é um polissacarídeo que ele é formado por basicamente dois tipos de polissacarídeos, o amido. O que nós chamamos de amido, na verdade, é um consórcio entre dois polissacarídeos. Quais são eles? A amilose, que é um polissacarídeo linear, não ramificado, né? Com glicoses, unidades de glicose unidas por ligações alfa 1,4. Olha só a diferença, é alfa 1,4 aqui agora, não é beta 1,4 mais. E ligação alfa 1,4 são facilmente hidrolisáveis pelas alfamilases do nosso organismo. Né? São reações facilmente hidrolisáveis. Temos várias amilases que conseguem hidrolisar esse tipo de ligação. Então, por isso que o amido em si, ele é uma fonte de glicose, porque ele é facilmente hidrolisável pelas nossas enzimas, pelas nossas alfamilases. A gente não tem beta, a gente não tem celulase no nosso trato digestório para poder conseguir hidrolisar celulose, infelizmente. Isso poderia até acabar com a fome na Terra, inclusive. Tá? Mas, enfim, voltando à questão aqui, o amido ele possui dois tipos de polímeros. A amilose, que é um polímero linear, né, de glicose, formada por ligações do tipo alfa 1,4, né? E a amilose ela vai formar uma espécie de alfa-hélice também, do ponto de vista tridimensional, aqui representado em azul. E o outro polímero que nós temos, que forma o amido, é a amilopectina, que é um polímero ramificado, que possui né, ligações do tipo alfa 1,4, formando a cadeia principal. Porém, a cada 10 ou 20 unidades de glicose, ela vai possuir uma ramificação do tipo alfa 1,6. Aqui, ó, um ponto de ramificação do tipo alfa 1,6, ligando aqui uma outra cadeia aqui nesse caso. Então, nós temos aqui em vermelho a amilopectina ramificada, certo? Ligações alfa 1,4 em ramificações na posição alfa 1,6, associado aqui em consórcio com a amilose, que é essa cadeia helicoidal aqui, né, formada por um polímero linear com ligações de tipo alfa 1,4. Esse consórcio de cadeias entre a amilose e a amilopectina é o que vai formar o amido, certo? O amido, né, é prontamente hidrolisável pelas nossas enzimas, né, cujo produto da hidrólise irá gerar o quê? Glicose. Glicose é essa que será catabolizada pelas nossas células. Bem, o outro polímero também fundamental, nesse caso é um polímero que nós produzimos, um polímero que é muito produzido ali no fígado, nos músculos também, é o glicogênio. O glicogênio é a principal forma de se armazenar glicose no nosso organismo. Aí eu te pergunto, o glicogênio é a principal forma de reserva energética no nosso corpo? Não. Inclusive essa é uma pergunta de prova, eu sei que ninguém vai errar, inclusive, né? O pessoal confunde muito isso. Eu vou explicar no próximo slide que o glicogênio, embora ele seja a principal forma de se reservar glicose no nosso organismo, no fígado, existe todo um metabolismo que faz a homeostase do glicogênio, ele não é a principal forma de reserva energética. A principal forma de reserva energética, a aula passada, são os triacilgliceróis, devido a uma questão osmótica. Eu vou explicar no próximo slide, expliquei na aula passada, falarei de novo no próximo slide. Especificamente o glicogênio em si, falando dele, ele é um polissacarídeo, obviamente, de glicose, né? Muito parecido, inclusive, com a amilopectina. Ele é bem parecido com a amilopectina, por quê? Porque ele possui, basicamente, ligações do tipo alfa 1,4 entre as glicoses e ramificações a cada 8 ou 12 resíduos, são mais frequentes as ramificações de glicogênio, né? Do tipo alfa 1,6. Então, ele é um polímero de glicose ramificado
com ligações alfa 4 na cadeia principal e ramificações na posição alfa 6, certo? E ramificações que ocorrem a cada 8, 12 unidades de glicose, tá? O glicogênio, tá? Produzido basicamente no fígado, né, em grandes quantidades, os hepatócitos, e também nas fibras musculares, né, especialmente a esquelética e a cardíaca, que é o glicogênio próprio das fibras musculares. Então, o glicogênio aqui nós vamos trabalhar ele bastante no metabolismo. Então, nós temos a proteína glicogenina, que é a proteína que dá início à ramificação do glicogênio. E aqui nós temos aqui, de forma bem ramificada, as cadeias de glicogênio. Então, nós temos as cadeias principais unidas por ligações do tipo alfa 4 e as ramificações do tipo alfa 6. Ok? Essa ramificação é justamente para poder ocupar, ter o máximo de glicose possível, né, associado àquele glicogênio, ocupando um volume bem pequeno. Tá ok? Então, olhando aqui a forma, as estruturas, né, químicas aqui, as ligações, nós temos aqui as ligações alfa 4 e as ramificações do tipo alfa 6. Tá? Bem, eu falei com vocês no slide anterior que o glicogênio, embora seja a principal forma de nós armazenarmos glicose no nosso organismo, ele não é a principal forma de reserva energética do nosso organismo. Olha bem, nós temos 3 fontes de moléculas de base energética no nosso organismo, que são basicamente os carboidratos, na forma de glicose, o glicogênio, os lipídios, como os ácidos graxos transgliceróis, e aminoácidos e proteínas, certo? Nós catabolizamos preferencialmente os carboidratos em primeiro lugar, depois os lipídios, tá? Por que o glicogênio ele não é a principal forma de reserva de energia no nosso organismo? Ele é a principal forma de reserva de glicose, porém não é a principal forma de reservar energia. Por quê? Porque o glicogênio, assim como a celulose que eu expliquei, devido às inúmeras hidroxilas, ele é uma molécula extremamente higroscópica, ou seja, uma molécula que interage muito com a água. Existem estudos que mostram que para cada grama de glicogênio armazenado no seu organismo, são necessárias 10 gramas de água, né, associada a esse glicogênio, devido à grande capacidade dessa molécula, devido às hidroxilas aqui dos carboidratos, de interagirem com a água. Então, por isso que nós não armazenamos glicogênio como principal fonte de reserva. Imagine se no local do tecido adiposo, ali, né, na gordura localizada, fosse glicogênio. Então, para cada 1 kg de gordura, de glicogênio, nesse caso, se fosse glicogênio, você teria 10 kg de água associados. Isso seria totalmente incompatível com a vida. Tá? Então, por conta disso, o glicogênio, embora seja a principal forma de se reservar glicose no nosso corpo, ele não é a principal forma de reserva de energia do nosso organismo, devido a esse problema osmótico com a água. A água está muito associada ao glicogênio e ocorre esse peso adicional de água. Por conta disso, por esse motivo, a principal forma de nós armazenarmos energia no nosso corpo, né, é na forma dos triacilgliceróis no tecido adiposo, nas células chamadas adipócitos. Né? Por quê? Porque os triacilgliceróis, como falamos na aula passada, são moléculas extremamente hidrofóbicas, ou seja, não interagem com a água, então nós não temos aquele problema do peso, né, da água de solvatação associada aos triacilgliceróis. Por quê? Porque eles interagem muito pouco com a água, devido ao seu caráter hidrofóbico. Então, eles são moléculas muito adequadas para serem reservadas em grande quantidade. Ok? Aqui reserva, aqui, esqueci um R. Me perdoe. Ok? Então, isso você deve ser capaz de explicar na prova. Né? Isso é um ponto importante, inclusive, na fisiologia. Ok? Bem, falando de outros polissacarídeos, né, nós não temos esse polissacarídeo nas nossas células, tá? Que é a quitina. Tá? A quitina é o principal polissacarídeo, né, estrutural que compõe ali o exoesqueleto, né, dos insetos, né, artrópodes de forma geral, insetos, certo? Basicamente, a quitina é um polissacarídeo da N-acetilglicosamina, N-acetilglicosamina ligada por ligações do tipo beta 4. Por isso que esse tipo de polissacarídeo é altamente resistente, porque ligações do tipo beta 4, em geral, são ligações muito difíceis de serem quebradas. Tá? Por isso que ele tem esse aspecto mais rígido de resistência mecânica, né, devido às ligações do tipo beta 4. Nesse caso, não é um polímero de glicose, mas sim de N-acetilglicosamina.
tá? Agora, um outro polissacarídeo importantíssimo, que está em voga, né, atualmente, é a heparina. A heparina não é um polissacarídeo muito longo, tá? Ela possui, em média, de 10 a 90 unidades, né? Ela é formada basicamente pela galactose e N-acetilgalactosamina, né, sulfatadas, né? Elas são, na verdade, pela galactose oxidada, né? Aqui nesse caso, nessa posição, né? E sulfatada também, né? E também pela N-acetilglicosamina, né? Nesse caso, é sulfatada também, tá? Ou seja, tem modificações aqui adicionadas a essas unidades, tá? Ela é um polímero bastante complexo, tá? Ela possui essas unidades repetidas várias vezes, tá? Mas o que vem ao fato aqui, tá? A heparina é um polissacarídeo que tem uma função importante, né, de atuar como um anticoagulante, tá? A função da heparina é atuar como um anticoagulante, tá, ok? E ela é formada por unidade de ácido urônico, né, que é esse ácido aqui, e unidade de glicosamina sulfatada, né, nessas posições. Tá. A heparina, ela tem tido destaque atualmente devido à sua atuação muito importante contra a infecção do Covid-19. E a heparina ela tem mostrado resultados muito promissores com relação à profilaxia e ao tratamento. Como assim, professor, profilaxia? Então, existem alguns estudos, eu vou mostrar aqui um artigo que mostram que a heparina, né, ela bloqueia o receptor, que é o receptor da enzima conversora de angiotensina, né, que é o principal receptor que o Covid-19 usa para poder infectar as células. O que a heparina faz? A heparina ela bloqueia esse receptor e impede que o vírus entre na célula. Então, ela é um agente protetor das células contra a infecção do Covid-19. Então, existem vários estudos que relacionam até a administração de heparina em camundongos, né, sendo um fator protetor, né, blindando os camundongos de serem infectados pelo Covid-19. Assim como ocorre também com relação à ivermectina também, né, que é um agente também que impede o vírus de infectar as células. Tá? Então o tratamento para o Covid-19 é o que não falta, pessoal, que, né, são questões éticas, né, que transcendem a bioquímica, questões éticas que nós vamos ter bastante material para poder discutir na disciplina de ética, né, de tamanhos absurdos aí com relação a negativo de tratamento para esse agravo aí. É uma negativa, inclusive, intencional, né, com outras intenções que a gente vai falar na questão da ética. Que não vem ao caso da bioquímica aqui, mas falando em específico da heparina, né, nós temos aqui, ele é um agente profilático, ou seja, ele contribui em grande parte para poder impedir que essas células sejam infectadas, eu vou explicar no próximo slide, e também ele tem um aspecto muito importante no tratamento do indivíduo já acometido pelo Covid-19. Por quê? Porque em estudos, inclusive italianos, né, eles mostraram que muitos pacientes eles iam a óbito, né, devido, né, a um quadro muito avançado de coagulopatia, que basicamente o indivíduo tinha um quadro de coagulopatia muito grave, e esse quadro levava esse indivíduo a óbito, né? Então, quando se tratava esses indivíduos com heparina, a heparina ela revertia esse quadro, certo? Então, nesse caso, né, a heparina também tem uma função também de tratar esses indivíduos que já estão em um quadro mais avançado, né, um quadro mais grave da doença, ok? E qual é a função molecular da heparina nesse caso? Então, esse artigo aqui, eu sugiro que vocês leiam, na verdade é um report aqui de maio, né, recente, foi publicado em maio, está aqui o artigo, vocês podem buscar no NCBI, no PubMed, né? Basicamente, esse artigo discute o seguinte, que a heparina ela possui basicamente dois mecanismos de ação aqui nesse caso. Então, o mecanismo de proteção, ela vai se ligar ao receptor, né, da enzima conversora de angiotensina 2, que é a proteína ACE2, né, que é uma enzima importante para processos pró-inflamatórios, certo? A enzima conversora de angiotensina. E essa proteína, né, quando associada à membrana da célula, ela atua, né, como porta de entrada para o vírus, certo? Então, o que a heparina faz? Ela se liga a essa proteína e impede que o vírus entre dentro da célula, dentro dessa célula, das células dos pulmões, os alvéolos, né? Nesse caso, ela atua como agente protetor, né? E também, né,
ela vai inibir também essa enzima conversora de angiotensina, impedindo, né, com que processos pró-inflamatórios, né, ocorram, porque essa enzima ela vai desencadear uma série de processos pró-inflamatórios que levarão a um quadro, né, de hiperinflamação ali, né, dos alvéolos ali, né, agravando ainda mais a doença. Então ela vai também minimizar também os efeitos, né, de coagulopatia, né, derivados que são gerados, né, num quadro mais avançado da doença. Então ela tem um efeito protetor, né, profilático, e também tem um potencial muito grande em se minimizar os sintomas, né, mais graves, né, nesse caso da Covid-19. Tá? Então, é uma molécula que está em estudo, né, que tem apresentado resultados muito promissores, que tem salvado, inclusive, vidas, inclusive. Né, os quadros na Itália, né, vários reports, né, têm mostrado que a administração de heparina em pacientes, né, com um quadro mais avançado da doença tem tido um bom retorno. Tá? Então, fica aí a dica para vocês estudarem e lerem artigos sobre isso. Tá, okay? Tá aí uma referência muito boa para vocês lerem. Tá ok? Então, prosseguindo aqui a aula, vamos falar agora dos polissacarídeos ainda, né? Falando agora do ácido hialurônico, né, e da condroitina 4-sulfato, né, que são polissacarídeos formados por glicoconjugados, né? Basicamente, né, são heteropolissacarídeos. Por quê? Porque são constituídos por unidades de monossacarídeos diferenciadas, modificadas, basicamente o gliconato, certo? E N-acetilglicosamina, tá? É um sacarídeo que se repete, né, 50 mil vezes, né, no ácido hialurônico. E o ácido hialurônico, assim como a condroitina 4-sulfato, eles possuem uma função importante em compor a matriz extracelular de cartilagens. Né? Então, basicamente, toda a matriz extracelular de cartilagens será formada por ácido hialurônico e condroitina 4-sulfato. Ok? Então, como nós vemos aqui, ó, então, basicamente nós temos aqui esses polímeros, o ácido hialurônico, a condroitina 4-sulfato, né, associados a proteínas estruturais, a proteínas de agregação, aqui nesse caso da matriz extracelular. Aqui nós temos o ácido hialurônico, certo? E aqui nós temos aqui, nas proteínas de agregação, né, a sulfato de condroitina aqui associado aqui a essas proteínas de agregação. Formando esse consórcio heteropolissacarídeo proteína, que vai formar basicamente a composição e estrutura da matriz extracelular, ok? E especificamente nas cartilagens. Bem, nós temos também heteropolissacarídeos importantes nas bactérias, né? Que são heteropolissacarídeos exóticos para nós seres humanos. Entre eles, esse lipopolissacarídeo presente em Salmonella typhimurium, né? Que também é chamado de lipopolissacarídeo LPS. Se vocês buscarem no NCBI LPS, vocês verão muitos artigos sobre isso. O LPS ele é um antígeno bacteriano formado basicamente, né, por esse... É um polissacarídeo pequeno, né, é um oligosacarídeo um pouco maior, já um polissacarídeo porque tem mais de 10 unidades, certo? E ele é formado por diferentes tipos de monossacarídeos modificados, como N-acetilglicosamina, manose, o gluconato, a galactose, ou seja, de vários monossacarídeos modificados, formando um antígeno bastante específico nesse caso. Tá? E esse antígeno ele está associado, né, a lipídios específicos de membrana, né, nesse caso na parede celular bacteriana, certo? Nesse caso da Salmonella typhimurium, né? E esse lipopolissacarídeo chamado de LPS, ele é um padrão molecular associado a patógenos, que nós chamamos de PAMPs. PAMPs são o quê? Padrões moleculares associados a patógenos. São aquelas moléculas que não existem no nosso organismo, moléculas que são totalmente exóticas para o nosso sistema imunológico, né? E esses agentes, assim que eles entram, né, na corrente sanguínea, em contato com as mucosas, né, nos nossos fagócitos, né, da resposta imunológica, né, eles acionam receptores chamados Toll-like receptors, que são receptores especializados em reconhecerem esses PAMPs, esses padrões moleculares associados a patógenos, e montarão ali, né, a resposta imune, a resposta imune inata, que por sua vez vai desencadear a resposta imune adaptativa. Tá? Então, nesse caso, aí é um exemplo de polissacarídeo importante, né, em bactérias que atua como um pump importante aí,
né, em processos infecciosos. Tá? Vocês vão estudar essa parte de pumps e toll-like receptors em imunologia. Ok, pessoal? Especialmente na resposta imune inata. Bem, pessoal, então com isso nós concluímos a aula de hoje, né? Foi um tópico rápido. Encerramos o primeiro módulo do nosso curso, falamos das biomoléculas. Na próxima aula nós iremos iniciar a parte do metabolismo, falando um pouco mais da bioenergética e iniciando assim as vias catabólicas. Tá ok? Então um forte abraço, fiquem todos com Deus. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, dúvidas, coloquem nos comentários e também nos nossos grupos de discussão do Telegram também. Então eu sugiro até que vocês usem o grupo para isso. Vocês podem acionar o grupo, façam as perguntas no grupo e também nos comentários também. Eu estarei respondendo, né, logo após essa aula. Ok? Forte abraço, fiquem todos com Deus.